Vamos dando continuidade então no nosso projeto aqui, da nossa personagem. O que a gente pode fazer agora? Igual eu comentei anteriormente, a gente pode começar a trazer uma camada agora de sombra. Vamos achar um layer aqui, um espaço onde tem aqui onde a gente possa começar. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer alguns testes aqui, mas provavelmente a gente pode pegar aqui o brush que a gente estava usando e talvez a gente possa usar essa mesma cor, mais ou menos por aqui. Talvez a gente possa colocar em Multiply. Porque como eu já coloquei algumas... acho que Multiply. Talvez subir um pouco aqui. Pra não ficar muito escuro. Legal. Acho que por aqui, ó. A gente pode começar a trazer umas pinceladas. Para começar a trazer mais esse volume que a gente está enxergando lá na referência. A sombra assim a gente enxerga lá na referência. Então vou dar um zoom aqui ó, nessa região da boca, né? E a gente consegue enxergar melhor. Aqui a gente pode fazer o seguinte, às vezes a gente pode aplicar e depois vem usando o Smudge, ó, ou Blend aqui no caso, né? Nessas regiões. Mas a gente vai passar por uma fase de refinamento ainda. E eu vou ajustando a tonalidade aqui de acordo com o claro e escuro que eu preciso. Mas também pode ser. Eu poderia fazer camadas diferentes, né? Enfim, dividir um pouco, né? Melhor essas sombras, né? Em mais camadas, né? Em vez de usar um layer só. Mas aí são jeitos de se ir produzindo, né? Acho que a gente pode trazer um pouco de detalhe aqui na mãozinha dela. A gente tá mais amparado aqui pelo próprio line art, né? A gente pode usar um pouco do guia de como se fosse o line art aqui. Essa ideia da sombra, né?
gente vai fazer um pouco do cabelo também agora. Eu acho que esse layer que a gente tá trabalhando aqui, na verdade, já vai trazer mais. é, Vai deixar mais interessante, acho que a imagem. É o que vai trazer mais volume, uma tridimensionalidade mais interessante também. Eu vou dando essas pinceladas soltas, indicando mais as regiões de sombra mesmo. Porque depois a gente pode ainda trazer algumas cores que a gente tem, uns tons mais claros e ainda depois o brilho, né? Mas eu tô pensando mais nessas regiões de sombra aqui. Então por isso que as minhas pinceladas são um pouco mais soltas e mais no sentido dessas mechas que a gente previamente rabiscou, né? Então eu vou seguindo um pouco esse fluxo que a gente já tinha feito. A gente ainda precisa trazer um pouco mais de sombra nessas regiões aqui, ó, né? Inclusive no braço dela aqui também. Eu não tô muito preocupado com a cor, sendo exatamente a mesma cor. Eu tô mais preocupado em que a gente consiga chegar num tom parecido, assim. Que a gente tenha os mesmos elementos de materiais, né? Mas é importante, sim, a gente ter uma certa tonalidade. A gente ainda precisa trazer um pouco mais os claros, né? Pra essa personagem aqui, que eu não trouxe. Então às vezes pode dar um pouco de estranheza mesmo. Mas acho que tá ficando interessante. Então só pra gente ver um antes e um depois, olha só como que ele já começa a trazer mais volume mesmo para o trabalho, né? Eu vou criar uma camada nova. Eu vou testar de usar uma camada normal mesmo. Eu não vou usar nenhum blend. Mas a gente tem umas áreas de luz aqui, ó. Eu posso começar a testar a trazer um pouco elas.
Eu vou me amparando aqui pela referência. Eu vejo onde tem os claros aqui e vou pincelando por cima. Como eu tô fazendo em cima do layer do desenho, eu já aproveito que essa camada de linha, né? Ela já vai sumindo, né? Então já é um ganho também pra mim, porque o desenho em si não é pra ele fazer parte, né? Então eu só venho desenvolvendo agora o claro e escuro da cena. E eu vou também usando aqui o blend nas áreas que precisa de uma transição. E ainda a gente pode dar mais uma caprichada, né? Num layer acima ainda de todo mundo aqui. Mas aqui eu ainda vou ajustar mais algumas coisas. A gente pode falar do cabelo. A gente pode colocar algumas mechas aqui. Igual a gente tem lá. Um tom mais aceso, né? Ele meio que circunda, né? Um pouco mais pra fora aqui. Então eu vou dando umas pinceladas aqui. Abstratas, né? Porque o cabelo tem esse aspecto mais solto mesmo, né? Então nesse momento dá pra gente ainda pensar nessa questão mais abstrata, né? Pinceladas mais soltas aqui, representando o volume, né? E a gente pode colocar mais uma camada, ou mesmo essa mesmo aqui. A gente ainda pode pôr um brilho, os brilhos do cabelo aqui. E eles tendem a ir para um cinza meio azulado, né? Essas cores aqui, na verdade. Eles estão mais. Eu acho que. É, refletindo mais o ambiente, né? O céu, né? Então. Eu acho que vai ter mais essa cara assim. Então eu vejo que aí, né, em poucos minutos também, todas as fases, né? Se a gente for dedicando
um certo tempo e fazendo com calma, de uma forma estratégica, de uma forma, enfim, pensando no que precisa ser feito em cada etapa, a gente pode ir construindo o método, né? E aí isso vai ajudando a gente na progressão aí da produção, né? Do que a gente tá fazendo. Tem algumas coisas aqui que eu vou mudar no cenário lá atrás, que eu acho que vai ajudar melhor a gente. Acho que aqui vai ficar tem que ficar mais escuro, ó, pra melhorar o contraste da mãozinha dela, né? Então tem algo nessa linha aqui. Vamos fazer um antes e um depois. Que dois layers aí, duas camadas, uma camada de sombra, uma camada agora com luz. Eu posso agora fazer algumas correções. A gente tem umas áreas aqui mais vermelhas, né? Eu acho que a gente pode tentar corrigir um pouco melhor isso. Antes de dar sequência, sabe? Umas pinceladas aqui. Eu acho que já vai ajudar a gente. Na sequência, eu acho que a gente pode já começar a pensar em alguns detalhes, sabe? Trazer detalhes, esses elementos aí que a gente tem, a mãozinha, os olhos, o rostinho, né? Isso aí com certeza já vai começar a fazer uma diferença aí pra gente. Ela tem essa luz aqui, né? Meio que tangenciando ela. Então eu quero trazer essa luz também pra cá. Então na sequência a gente começa a trazer um pouco mais de detalhes pra gente começar a encaminhar pra finalização da nossa personagem aqui.
Vou fazer a mãozinha dela agora. Eu sei que a mão ficou diferente. Não tem problema, na verdade. Não me importo muito. Nesse caso, em específico. Mas a gente pode trazer aqui. Começar a trazer alguns detalhes. Começar a tirar aqui, na verdade, a gente já tem as cores, né? A gente já tem os tons, a gente já tem cores. O que eu vou fazer é meio que começar a tirar o line art. O desenho, na verdade, né? O lápis, o grafite. Aqui, na verdade, ela vai mais para um tom mais cinza, né? Se a gente for ver. Então pode ser que eu traga um pouco mais esse tom aqui mesmo. Vamos dar um pulo aqui. Eu gosto de ir trabalhando e variando um pouco as áreas, né? Mas aqui eu acho que a gente pode fazer ainda umas correções de cor, algumas áreas. E aqui, na verdade, eu tô olhando a minha referência, né? Aqui do lado. E eu tento meio que seguir coisas que eu tô enxergando ali, sabe? Então, na verdade, aqui, nesse ponto, eu não tenho muito o que ficar discutindo, porque agora eu acho que essa parte aqui ela é mais de finalização, né? Na verdade. Então é só a gente tentar trazer aspectos das coisas que a gente tá enxergando lá na referência, né? O bom de se fazer essas etapas, né, em layers separados, eu acho que é justamente a gente poder ver todo o caminho que a gente foi seguindo, né? Em algum momento, às vezes pode ser que a gente tenha, se a gente quiser fazer alguma alteração que envolva múltiplos layers, né? Provavelmente a gente vai ter que juntar todo mundo, né? Para poder fazer esse ajuste. Mas mesmo assim, manter uma organização logo do início, desde o início, né? Já ajuda bastante aí o processo. Eu gosto de pintar de longe, assim, em alguns momentos, porque a gente não se foca muito nos detalhes, né? Então, é uma boa também a gente pintar assim de longe. E depois a gente volta, pinta algum detalhe, depois volta de novo, muda a opacidade, enfim. Vai fazendo os ajustes nas ferramentas aí, de acordo com a necessidade.
Aqui essa região é um pouco difícil porque a dobra do dedinho já é meio que uma linha, né, praticamente. Então eu vou tentar trazer mais isso mesmo. Tô tentando pintar entre os dedinhos aqui e tal, mas o mais simples que já estava, acho que é a resposta já do meu problema aqui. Tem uns reflexos aqui, na verdade uma luz mais recortadinha, né? Então eu vou ter que ir colocando ela também, né? Aqui eu acho que eu posso colocar o dedo mais redondinho. Aqui uma junção entre cabelo e dedinho, né? E a gente tem mais ou menos isso, hein? Não vou trazer muito detalhe para essa área, porque essa área não é muito focal, né? A gente precisa, eu acho que é mais, a gente precisa trazer detalhes mais para a área do rosto dela mesmo, né? Aqui eu tô trazendo um pouco mais de uma cor mais acesa, vamos falar assim, por conta mesmo da pele, né? Do material da pele, né? Então, aqui veja que eu coloquei uns cinzas, que ela tem umas veias aqui, né? Então, eu dei umas pinceladas aqui para trazer a ideia dessa pele mais fina, que tem essa veia por baixo aqui, né? Então, fica mais com esse aspecto mesmo. E aí, né? Como eu fiz um layer separado, dá pra gente fazer um antes e um depois ainda. Pra gente ver o que foi feito. Como ficou, né? Ela tem umas dobrinhas aqui de pele. A gente pode trazer eles aqui também, né? Eu vou flipar o, o que era antes mesmo, né? E a gente tem um antes e um depois aqui do bracinho dela. Região do braço, né? Braço e a orelha ali. Eu já meio que tentei já dar um início aqui. Mas a orelha dela também vai ficar bem sugestiva aqui, né? Bem mais solta, né? Se eu quiser dar um super zoom agora, a gente consegue até ver os detalhes do papel aqui, né? E agora vamos para essa região aqui do bracinho dela.
porque ela já tá tudo nessa parte da imagem mesmo aqui, ó. Nessas horas aqui, sabe o que é o ideal? O ideal é a gente colocar uma música, né? Que eu não vou colocar pra... Talvez agora não coloque, mas... Se estiver trabalhando, né? Esse é o momento de ter uma musiquinha acontecendo, pá, para ajudar a gente a ver desenvolvendo aí. Com certeza. E sem sombra de dúvidas. Aqui é um trabalho, ó, nessa parte aqui, eu acho que o pior já passou, sabe? Porque a gente já, pelo sketch, pelas fases anteriores, onde a gente acaba colocando, aplicando texturas, cores, depois a gente vem ajustando tudo, né? A gente deixa o caminho meio que pronto já só pra gente vir finalizando, né? Então aqui acho que o segredo é tomar um cuidado para não perder informações que previamente a gente já colocou, né? A gente já indicou. A gente tem a oportunidade de corrigir coisas que não ficaram legais, né? Que a gente pode olhar e falar, pô, talvez não é esse o caminho ainda, né? Então a gente pode corrigir isso nesse momento agora, né? E também, também o quê? Também a gente pode, a gente tem essa oportunidade, né? De ver refinando as coisas, né? Então ela tem essa pele meio branca, né? Aí tem tons diferentes aqui acontecendo. Eu tô tentando capturar um pouco a essência desses tons, mas eu não vou, acho que eu não vou, na verdade, acho que eu não posso me preocupar muito, não. Com uma área só do corpo, né? Um pedacinho do corpo dela. A gente tem todo o restante da imagem ainda. E é uma coisa legal que eu gosto de fazer normalmente é, por exemplo, a gente tem o rosto, né? Pra vir finalizando ainda, né? Eu prefiro deixar essas áreas mais importantes mais pro final. Por quê? Porque aqui a gente pode usar como um aquecimento. Assim, tipo, se você começou a trabalhar, a gente ficou um dia inteiro aí, uma noite, né? De um dia pro outro, a imagem parada, aí você voltou. Às vezes você voltar pro rosto, pode ser que você cometa pequenos erros ou não tenha uma percepção ainda, né? O dia tá começando, o projeto tá voltando pro projeto. Talvez você não tenha a não tá aquecido ainda, né? Então eu prefiro é, voltar numa região que não é tão importante. É importante porque faz parte da cena como um todo. Porém, a gente ainda pode usar outras regiões da indústria, né? Como uma forma de aquecimento aí. Então fica a minha dica. Pra você não começar pelo rostinho, mas sim por outra área aí que da indústria, né? Certo? Então, a gente tem detalhes aqui que vou arrematando conforme a necessidade. Dou um super zoom, volto, enfim.
A gente pode trazer um pouco de amarelos aqui nessas regiões. Aqui eu vou dar um blend, na verdade, nessas pinceladas que a gente já previamente deu. Não vou me preocupar, né, muito com essa área aqui. Ela tem os detalhes que a gente pode voltar e vir aplicando. A gente precisa dar um zoom out aqui, ó. Acho que mais ou menos por aqui, ó. Pra gente só vir ajustando aqui o que precisa ser ajustado. A gente tem esse outro lado da roupinha dela. Eu percebo que eu fiz um resumo da roupa dela, hein? Peguei e falei, não vou me dar o trabalho. Virou só uma alcinha. E é isso aí. Mas, assim, durante o processo, né? A gente vai, obviamente, tomando decisões, né? Esses tipos de decisões são direções. E aí, cabe a você, a hora que você for fazer o seu exercício, sua personagem aí que você escolher, seguindo a referência aí que você tiver em mãos, né? É você que vai decidir o que que fica, o que que não fica e como que isso vai alterar aí o seu projeto final, né? O que que é importante, o que que não é, o que que pode ser tirado. Eu aperto alguma coisa aqui que o layer sobe aqui, né? Acho estranho. Eu quero que ele fique aqui, meu. Vou até tirar aqui, ó, por enquanto. Então, todos esses projetos assim são escolhas que a gente vai tomando, né? Durante a produção, durante o fazimento, né? Então, tenha isso em mente. A gente pode até colocar um brilhinho aqui também. Então a gente tem, ó, tava meio bagunçado em algumas áreas. E a gente vem refinando. Essa é a ideia do refinamento. É a gente pegar e refinar. Vocês acreditam? Você acredita nisso? É a gente pegar algo que tava mais bruto, mais solto. E a gente trazer um pouco mais de definição. Ajustar cores, né? Enfim. Certo? Acho que é isso, hein? Essa parte de baixo aqui. Agora a gente pode passar pro rostinho dela, hein? Começar pela papada ou pelo centro aqui. Talvez até pelos olhos, pela sobrancelha dela aqui. Acho que pela testa. Acho que a gente pode começar pela testa. E a gente vai vendo o que, que vai acontecer ou não, né? É sempre importante a gente vir fazendo umas autoavaliações durante o processo, eu acho. Porque ajuda a gente a
Talvez até ser um pouco mais rápido, né? Mas eu gosto de parar, às vezes, olhar tal. Ver o que que é, o que que não é. E vir ajustando aí conforme a necessidade. Então, na sequência, a gente começa a pensar um pouco mais aí no rostinho dela. Salvando e a gente já volta.